Sejam todos muito bem-vindos para o nosso Pod Santo número 16. Episódio de hoje, eu vou entrevistar a Paula, que é uma filha que está comigo há 10 meses, e ela vai contar um pouco das experiências dela com os trabalhos espirituais, principalmente com o trabalho de voodoo. Então seja muito bem-vinda, Paula. Oi, pai, obrigada. Obrigado eu, filho. Prazer estar falando com o senhor aqui, né? Eu queria muito estar gravando o podcast aqui, o Pod Santo, na verdade, porque eu te falei que eu queria muito, né, estar dando meu testemunho, e chegou o momento, né? Já são 10 meses aí de acompanhamento com o senhor, só tenho que agradecer. Vou dar uma breve introdução aqui. Antes eu quebrei muita cara, muita cabeça, né, como todos, né, que vai até o senhor aí, e até que, enfim, graças a Deus aí, achei o senhor na internet, resolvi entrar em contato. O senhor muito solícito, sempre carinhoso, me acolheu muito bem. E o primeiro trabalho que o senhor me indicou foi na verdade, né, no Corrente do Búzios, deu que era um voodoo, né, um trabalho de voodoo. O senhor me apresentou o trabalho, eu fiz, amei. O trabalho de voodoo recomendo a todos. Para mim, assim, foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz na minha vida, e ainda mais feito pelo senhor, né? O senhor é muito competente, respeitoso, honesto. Então, se o senhor realmente faz o trabalho, podem confiar. E deu resultado demais, porque a pessoa da qual eu fiz, ela já queria ir embora para outra cidade, na verdade nem para outra cidade, para outro estado, e acabou. E o senhor fez o trabalho de voodoo e ela não foi embora. E a gente fez também algumas manipulações. É muito importante as pessoas saberem, entenderem que as manipulações, elas também são essenciais. De vez em quando, tem que estar fazendo para dar um reforço maior aí. O que acontece? Nossa, foi assim, né? Foi gratificante. E o trabalho, o resultado é muito rápido. Com o voodoo, não tem nem que ver. Trabalho muito rápido, a resposta vem mesmo. É 100%. Claro, né? Que tem essa pessoa igual o senhor, né? Para fazer, que entende. É muito bacana. As pessoas têm que se interagir mais, têm que entender mais sobre o voodoo, né? Quebrar esse preconceito que tem sobre o voodoo. É um trabalho, assim, nossa, maravilhoso. Eu acho que todos que têm oportunidade façam, porque eu recomendo de olhos fechados. E também teve também um trabalho sobre as entidades, né? Que eu queria ter uma ligação com a entidade. E foi quando o senhor também, né, verificou também numa consulta, e a gente olhou, e a minha, no caso, né, é a dama da noite. Perfeita. O senhor fez um trabalho todo aí, um ritual para ela. E, no caso, ela sempre está me atendendo. Eu sempre, como o senhor me ensinou, né, eu estar né, agradando ela, fazendo alguns agrados. E ela tem, assim, respondido. Ela está comigo. Eu mudei totalmente. Estou muito mais autoconfiante. Todos falam que eu estou mais bonita, que eu estou tendo mais luz, que eles estão enxergando uma pessoa diferente em mim. Na verdade, eles estão enxergando ela, né? É a força dela. Também recomendo que as pessoas procurem saber também qual entidade que vai acompanhar eles ali, está agradando. Igual em breve a gente vai estar fazendo um corte, né, para ela, porque é muito importante também, por mais que eu agrade, mas é importante estar fazendo algo mais forte, vamos falar assim, né, digamos, para ela, um agrado maior, né? E sempre eu posso fazendo vela, coloco champanhe, perfume, flores, eu ofereço tudo para ela. Quando eu saio também, vou beber champanhe, né, eu ofereço para ela uma bebida, mas é importante estar fazendo esse corte para ela, porque eu acho que a gente tem que retribuir, temos que ser gratos, né? Se ela está nos dando algo bom, por que não também retribuir a altura? É muito bacana, pai. Só posso se agradecer em questão também do meu amado, né? A gente olhou esses dias a consulta para ter uma grande evolução. Já estou perto de alcançar, né? Finalmente o meu objetivo. Mas como eu disse para o senhor, eu tenho essa plena consciência que eu não posso largar, por mais que estejamos bem, a gente sempre tem que ter de olho, sempre tem que estar fazendo os reforcinhos, porque sempre tem algo por fora, sempre tem uma inveja, algo por fora, né? Então a gente tem que estar sempre blindando, sempre tem que estar, né, alertos mesmo, e nunca deixar, porque aí a coisa pior desanda de novo, a gente fica louco e corre atrás.
aí fica mais complicado. Eu acho, pelo contrário, é mais fácil manter algo que está bem. Porque, olha, eu tiro base por mim. Eu sou muito ansiosa, como todos nós somos, claro, que a gente faz um trabalho, todos somos ansiosos. Mas a gente tem que entender que o tempo das entidades não são, né, não é o nosso tempo. O que acontece? A gente só vai entender isso depois, que as entidades são muito inteligentes, elas são muito sábias, porque elas sabem de coisas que a gente não sabe. E elas fazem de uma maneira que a gente depois fica surpreso, fica encantado, que eu imaginava que seria de uma maneira, queria que fosse de uma maneira, mas elas fizeram de uma outra forma que foi perfeito, porque elas fazem para dar certo. Elas não fazem, como se diz, 50%, elas são 100%. O que você Então, sentiu, assim, filha, de melhor, assim, depois dos trabalhos, na questão dele? Claro, a gente começou o trabalho com aquele grande problema que ele ia mudar para outro estado, situação, assim, bem delicada que a gente conseguiu reverter, né? Mas o que você notou, assim, ao longo desses 10 meses dos trabalhos, de efetivo, assim, no dia a dia, no trato? Fala um pouco. Em relação a ele? De jeito, de tratamento, de melhoras, né? Dele? Exemplos, Não, assim, ele né? melhorou. Ele está 100% carinhoso. Antes ele não me mandava mensagem, ele estava frio, distante. Eu mandava mensagem, às vezes não respondia. Eu queria ver, sempre arrumava uma desculpa para não ver. A gente sentia, né, que era uma desculpa. E depois dos trabalhos, não. Ele começou a ficar carinhoso. Ele começou a procurar, falar que está sentindo saudade. Por mais que ele tenha dúvidas na cabeça dele, mas você vê que conseguiu mexer com ele, coisas que estavam muito difíceis, impossíveis até. Então, na verdade, eu posso até falar que o senhor conseguiu, não só o senhor, graças ao senhor, mas as entidades também, que através do senhor, né, que é um instrumento aí direto com ele. Então, assim, eu posso falar que foi, assim, mudança foi 100%, porque tá muito mais carinhoso, me deseja, hoje eu sinto desejada por ele, né, ele fala que tá com saudade o tempo inteiro, me elogia. Então, assim, pai, vou ser sério com o senhor, tudo de bom. Como que foi, assim, a gente fez a consulta, acho que faz uma semana, né? Uma semana. Como que passou? Uma semana. Como que passou depois dessa consulta, Felipe? Foi a última vez que a gente falou, né? Que a gente combinou de marcar essa entrevista aqui? Sim. Depois da semana, eu melhorei muito mais ainda. Ele tá louco pra me ver. Eu que tô segurando pra marcar, porque a gente não pode ser tão fácil, né? Tem que sentir o gostinho também. tem que dificultar também, a gente tem que ajudar as entidades, claro. Mas assim, eu vou vê-lo, com certeza, mas eu tô me segurando. Mas eu falo em relação a mim também, pai, eu tô muito bem, igual eu tava bem depressiva, pra baixo, quando a gente começou os trabalhos. E eu não entendia, né? Muitas coisas aconteciam, eu ficava por entender. Nossa, eu achava que estavam mil maravilhas. E depois eu fui entender, hoje, depois de 10 meses, que não, que tudo aconteceu realmente conforme tinha que ter sido assim. E foi melhor, porque eu estou super bem, pai. Estava ansiosíssima para estar gravando hoje com o senhor, para que as pessoas, né, peguem como exemplo também, para empolgar, porque eu escutava os relatos. Isso me empolgava muito, o que me ajudava muito, né, a ter força, ter fé nos momentos de crise, vamos falar assim mesmo, né, que a gente passa por esse momento normal. Mas eu posso falar que eu estou excelente, eu estou uma pessoa assim, eu estou mais focada em mim, estou preocupando mais com a minha beleza, cuidar de mim, focada em trabalho, em conquistar minhas coisas. E eu meio que desfoquei um pouco dele, e nisso, né, eu desfocar dele, é engraçado que ele veio com foco pra cima de mim. É isso que eu falo, é interessante, que é justamente o medo de perder. E isso é um ponto que a gente trabalha muito também no Voodoo. Eu viro pensamento, a gente trabalha muito isso. Uma coisa que eu achei interessante que você falou na consulta, né, na semana passada, foi a química, né, filha? Que a química de vocês estava muito, muito, muito forte, né? Sim, essa química tá assim, pai, tá gigante, como nunca esteve antes. Vou ser sincera com o senhor, a química nossa aumentou 100%. Como se diz, eu faço coisas para ele que mulher nenhuma faz, ele mesmo fala. E, assim, eu perdi mesmo totalmente a vergonha, não tenho vergonha com ele, hora nenhuma. Não tenho pudor com ele, literalmente. Eu até usei uma expressão com o senhor, desculpa aí a palavra, eu estou literalmente, criei uma puta na cama com ele, entendeu? Que tem que ser sem pudor. Você tem que ser sem pudor. A mulher não pode ter pudor com o homem na cama, não. Mas as entidades me ajudaram nisso aí, igual, né, minha dama da noite. Eu peço a ela a sensualidade dela, um pouco da beleza dela. Eu peço a sabedoria, a inteligência. Eu chamo ela o tempo inteiro, porque a mulher tem que saber diferenciar. Tem que ser uma dama na sociedade e uma puta na cama. Esse ditado é o ditado mais certo, pai. É assim, filha, é nítido, né, que com os trabalhos é ativada a parte da sexualidade. Isso a evolução que a gente vê, sabe, que é da aliança e também do trabalho que o Voodoo te deixou esquentando, lembra? Por que eu te perguntei? Sim. Lembra que eu te falei na consulta que ia deixar perto do caldeirão, esquentar o boneco? Lembro. Justamente para saber como foi 7 dias. Então, assim, filha, tá a ponto mesmo de vocês se reencontrar
detalhe novamente, né? Pra quem não sabe, né? Você é solteira, livre, desimpedida, você já foi casada, né, filha? Pra contextualizar um pouquinho aqui, né? Corretíssimo, pai. Exatamente. Então, assim, quando a gente encontra, pega fogo, pai. Você tem um lado teu, mulher, que até então, né, tava, vamos dizer assim, né, filha? Apagado, né? Apagado, total, pai. Não tinha ânimo, não tinha pra nada. Hoje, nossa, me cuido, tenho ânimo pra me cuidar. Voltou minha vaidade, na verdade. Voltou a minha feminilidade, na verdade. Hoje eu sou uma pessoa mais feminina, né? Eu chamo mais atenção, eu estou mais atraente, porque eu estou me cuidando mais. Até a questão de procedimentos estéticos, tudo. Mas não tinha pra nada. Então voltou tudo, pai. Mas foi a espiritualidade que me deu isso aí, entendeu? Que deu incentivo, essa força. E realmente muda o interior da gente, muda o exterior da gente. A gente acaba refletindo, né, na verdade. A gente acaba refletindo o que a gente é por dentro. Claro. E a questão do voodoo, assim, filha, nele, que você sentiu, então, foi isso? Uma melhora na parte da atração, a questão, assim, da frequência dele te mandar mensagem, né? A mudança de planos, que ele tava com planos de ir embora, né? 100%. Mas se não fosse o voodoo, não teria conseguido. Com o voodoo, mudou ele 100%. O voodoo realmente, podem acreditar que ele cumpre, né, na verdade, né, que eles falam, né, sobre o voodoo, porque manipula a energia da pessoa, realmente, manipula mesmo. Porque ele ficou 100% comigo, carinhoso, atencioso. Tudo que eu pedi na manipulação ocorreu, no trabalho ocorreu. E é bom, como eu disse, é sempre bom fazer uma manipulaçãozinha ali, esquentar um pouquinho ele, pra tá mantendo a chama aí. Ele é uma pessoa empoderada, né, também contextualizando. Sim. É uma pessoa que tem poder. Muito. Então, tipo assim, não é uma pessoa simples, assim, né, que a gente consegue influenciar tão fácil. De jeito, uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que tem um cargo altíssimo, ele tem dinheiro e poder. Na verdade, ele tem as duas qualidades aí fortes, né? Que, querendo ou não, ajuda, né? Bem, né, pai, também, a gente também a conseguir as coisas. Então, assim, querendo ou não, ele não é uma pessoa, como o senhor disse mesmo, uma pessoa executiva, vamos falar assim, né? Então, assim, foi bem difícil, mas conseguimos. Estamos conseguindo. É porque ele também vibra nessa questão da materialidade, das coisas materiais, entende? Então, a gente tá apelando, filha, para coisas que já têm afinidade com ele, para entidades, né? E forças que têm essa proximidade com ele. Então, por que, né, que a gente começou no teu trabalho logo com o voodoo? Justo pela questão do perfil da pessoa, né? E por você, filha, que, né, é uma pessoa que tem uma aparência muito bonita, chama atenção, é claro que no primeiro momento é o que chama a atenção dos homens, né? E você estava deixando um pouco dessa feminilidade de lado e não estava te dando benefícios do máximo que você poderia, que é o que você está fazendo hoje, né, filha? Então, esse equilíbrio que a gente está conseguindo juntos, filha, a gente tem processo ainda, né, para contextualizar mais ainda, mas a evolução nesses 10 meses, filha, ela é evidente, né? Então é legal trazer isso aqui. Muito, pai. A evolução é gigante, é o que eu falo com as pessoas. A gente tem que ter paciência. Eu sei que é difícil, tem que ter paciência. E uma das coisas que eu te elogiei muito, pai, te elogio bastante. Como você falou, a gente está em um processo ainda, estamos encaminhando para o fim, né, do processo. Só que uma coisa que é muito importante, o senhor dá muita atenção, carinho, acolhimento. Este acolhimento que o senhor nos dá realmente nos ajuda muito a vencer, sabe? A ansiedade, né, o desespero, a falta de paciência. Então, assim, o diferencial do senhor é isso daí, viu? Tenho que te agradecer porque ninguém faz o que o senhor faz, não. Só, assim, gratidão mesmo. Eu peço muito mesmo que as entidades continuem te iluminando seu caminho, dê muita sabedoria, muita luz para aguentar a cozinha, para nos aguentar, porque eu sei que não é fácil. Quando baixa o desespero, a gente entra em contato com o senhor, a gente diz desespero, o senhor mal calmaria, maior paciência do mundo e nos acalma. O senhor consegue achar ali palavras sábias mesmo e que acolhedoras, de carinho, ternura mesmo, né, que nos acalma a nossa alma, acalma o nosso espírito. Eu só tenho que te agradecer e você pode ter certeza, pai. Nunca mais eu largo o senhor. Filha, eu agradeço imenso, né, os elogios, porque uma coisa é a gente estar trabalhando assim em prol do teu objetivo. É uma pessoa específica, melhorar um relacionamento. Ótimo, a gente está trabalhando uma coisa que você quer. A outra, filha, é a parte gratificante que a gente trabalha você mesma, né? Então, o objetivo inicial não foi você. Claro, foi teu bem-estar, mas foi um relacionamento para te ajudar com isso. Hoje, eu vejo que é diferente, filha. Você está muito mais empoderada, muito mais com a energia mais alta, vibrante, né? E isso, filha, é algo que a gente foi conquistando com o passar dos dias, foi com saber o nome da sua moça, fazer suas orações, seus pedidos que eu te ensinei, de repente agora fazer o corte que a gente vai fazer para ela.
No Isso. momento certo, né, filha? Mas, assim, é ser grato de coração, sabe? Eu de me sentir, assim, filha, quando eu trago esse conteúdo aqui, quando eu recebo um elogio, assim, né, que é aberto, porque é um vídeo que vai pro ar, me sinto, assim, grato, né, por exercer isso e, de certo modo, ver uma melhora, por mais que a gente não conseguiu ainda o resultado final, né, de estar em processo, vale ressaltar, mas é ver essa melhora em você, Paula, porque essa melhora em você, filha, eu sei a maneira que, as mensagens que você me mandava antes, a maneira que a gente conversa agora, tipo de ansiedade, muito mais calma, né, filha? E de você falou, igual você Correto. falou agora, ele tá doido pra te procurar, mas por que que ainda não foi? Porque você entende, ó, vai acontecer, tá perto, mas ainda exatamente agora não é o momento, mas tá coisa de semanas, de dias, talvez, né, filha? É muito próximo, né? Correto, correto. Eu sei que estamos próximos, igual o senhor falou. Se a gente não estiver bem, como que você vai estar com o outro, né? Sim. Então, eu acho muito interessante isso, porque você viu, eu fiz trabalho para ele, não era para mim, mas automaticamente me atingiu, me melhorou mesmo, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Eu estou ótima, estou, como o senhor mesmo falou, dá para ver, é visível. E as pessoas também estão falando comigo. O que você fez? Você está melhor? Então, isso é muito gratificante. Você ouve isso das pessoas de fora, entendeu? Não só do meio, né? Tipo assim, não é só do meu convívio, não. Pessoas mesmo que, tipo assim, que eu acabei de conhecer às vezes, que nem me conhecia antes. Falam assim, nossa, que energia boa que você tem, que bacana, você é uma pessoa espontânea, uma pessoa alegre. Então, assim, mas antes eu não era. Eu pensava assim, nossa, mal você me conhecia há 10 meses atrás, você não iria falar a mesma coisa agora. Então, assim, melhorei muito, pai. E sem dúvidas, cresci muito, amadureci, sem dúvidas, né? Primeiramente eu também, claro, né? E depois ele também, né? Atingiu ele, sim, 100%. Tá? Poxa, Está atingindo ele 100%. eu achei legal que você falou também na semana passada que você gosta de se chamar a atenção, de se sentir olhada, né, filha? Sim, desejada, É, admirada. É muito bom você ser desejada, admirada, né, por outros mesmo, por outros homens. É muito gostoso, pai, que você sente viva, né? Eu tinha esquecido, né, de quanto é bom, né, você ser desejada, você ser admirada, elogiada, é muito gostoso. E eu tinha muito tempo que eu não era assim, fazia, nem isso acontecia comigo. Mas por quê? Porque eu estava apagada, eu estava com uma energia baixa. E a partir do momento que eu vamos falar assim, me reencontrei, na verdade, a palavra até é certa, me reencontrei, estou, né, no meu melhor momento, vamos falar assim, e eu vi isso tanto que né, flui, atinge pessoas ao redor, né? Eu chamo olhares mesmo. Hoje eu chego, eu chamo atenção. Eu posso estar desarrumada, que eu chamo atenção. Isso aí é fato. Olhares vem mesmo. então, e você veja, tem pessoas, mulheres, né, no caso, que já preferem ser mais discreta, não vibram nessa vibe, nessa frequência que você tem com a sua moça. E você tá, tipo, naquela fase, filha, melhor, que você falou, no teu melhor momento. Então, é muito legal gravar hoje, porque, claro que daqui a um mês, algumas semanas, a gente pode fazer uma outra vez, e você Com contar certeza. mais detalhes, né, porque a gente tá muito perto de conseguir algo que a gente tá esperando muito, né? Então, Sim, com certeza, pai. Faço questão de vir aqui, né, fazer né, ou gravar de novo, me dar outro depoimento meu mesmo, né, falando mesmo como está finalmente. Faço questão, mas eu estou muito feliz porque eu vejo isso, sabe, pai, como assim, um grande avanço, um grande passo mesmo. Por isso que eu faço questão, porque eu falei que na hora que eu visse um avanço, eu fazia questão, né, de com forma de gratidão mesmo, de falar mesmo para as pessoas saberem que é real, que é verdade, é real, porque não é fácil, pai. Tipo, seja sozinho a gente não consegue, a gente tem que ter um apoio bacana, como o do senhor, porque sozinho a gente não consegue. eu agradeço imenso, filha, a nossa conversa de hoje, os detalhes que você trouxe, dos trabalhos que você fez, desses 10 meses, todos os elogios que você fez para mim também. Como você falou, né, você tinha falado que, quando ver os resultados eu vou querer fazer. Muitas pessoas falam isso, né, ainda não tiveram esses resultados. Então você, de certo modo, vai tocar, né, o coração de outras pessoas que já estiveram numa condição igual você esteve e que com certeza um dia virão aqui, de repente, dar o seu testemunho também, ser usada através das entidades como você vem sendo, para mais depoimentos, mais pode santos como ele, tá? Então fica aqui minha gratidão a você. Eu que agradeço, pai. Agradeço mesmo por essa oportunidade. Espero sim, né, que eu tenha sido também, igual o senhor falou aí, usada mesmo pelas entidades e para tocar no coração das pessoas, para elas verem, né, que elas não estão sozinhas, que elas estão acolhidas pelo Senhor, pelas entidades, que é só confiar. Basta confiar e ter fé e paciência, que tudo acontece no seu tempo. Que assim seja, fique, assim continue e assim será. Eu agradeço então Amém. a você, agradeço a você também que chegou até o final do vídeo. Você que quer deixar uma sugestão, você que quer deixar um comentário, deixe seu joinha também, que a gente entende que você está gostando desse tipo de conteúdo. Espero você no nosso próximo episódio, nosso Pai de Santo conversando com o Pai de Santo. Eu sou o Pai Rodrigo e aguardo você. Até lá.